também? Então, são elas três. São só as três? Eu achei que eram quatro. E eu, né, Vanessa? Por que ninguém me chamou? Cadê a inclusão? Então, quando for a outra parte, você será convidada. Beijo, gente. Um beijo. Presta atenção em vocês. Beijo. Então, gente, boa noite aí para todo mundo. Já entrou mais um pessoal. Eu quero agradecer vocês estarem aqui nessa noite. A gente vai esperar mais uns 2 minutinhos para começar. E aí eu já quero convidar vocês para desligarem os microfones e as câmeras por enquanto, para ficar melhor aqui, não travar, não ter nenhum problema de áudio, mas a gente vai conversar aos pouquinhos, tá? A gente está muito feliz aqui de retomar essa escola de paz tão maravilhosa com a participação de vocês. Estamos muito felizes com o resultado dos meninos na bio hoje também, né? Estamos muito contentes porque os meninos estão avançando, isso é um privilégio, é uma alegria para a gente ver a nossa escola crescer, né? E então, assim, é uma noite muito especial para todos nós. Vou aguardar só mais 2 minutinhos para a gente começar, tá bom? Deixa o microfone ligado, né, Gabriel? Oi, não. Não? Que legal, estamos aí, aumentando o número de pessoas entrando, participando junto com a gente. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui. Que coisa boa, gente. A gente fica morrendo de saudade, né? Aí, nesses momentos, a gente mata um pouquinho. Isso, obrigada, Glenda. É bom mesmo a gente avisar, né? Porque, às vezes, é tanta emoção que os pais não estão sabendo, não estão lembrando. Sabendo eles estão, porque a gente divulgou, mas lembrando mesmo, ainda mais com essa questão aí da bio, os pais que estão participando. Então, gente, acho que já dá para a gente começar, né? Boa noite a todos. Meu nome é Thalita, eu sou a psicóloga escolar dos Sérios, estou chegando aí com muita alegria, muito entusiasmo, muita vontade de conhecer todos vocês. Fico muito feliz pelo trabalho da Lorena, o trabalho das outras psicólogas que contribuíram tão maravilhosamente. Espero que eu possa, de uma maneira bem grandiosa, acrescentar na vida de vocês, nas famílias de vocês e na escola. Tá? Então, já gravem aí meu rostinho, meu nome, né? Se vocês precisarem de mim, a gente está aqui super disposto a conversar, a trocar uma ideia e a fazer de uma forma mais direcionada as questões todas que envolvem aí os meninos e as meninas, tá? Sejam muito bem-vindos nessa noite. A gente vai... esse é o 4º encontro da Escola de Paz. O tema é saúde física e emocional em tempos de pandemia e isolamento físico. Né? Que legal, um tema tão atual para a gente. Eu imagino que, antes de começar aqui, eu queria agradecer toda a equipe do Colégio Sérios, com muito carinho, né? Agradecer a Vanessa e ao Ney, que são aí muito especiais, já estou vendo até o Ney aqui com a câmera ligada. Quero agradecer vocês, né, por sustentarem de uma maneira tão bonita esses projetos da escola e tantas outras coisas. Agradecer toda a equipe, os coordenadores, a Michele, o Agi, a Camila, que acrescentam de maneira grandiosa aí nos dias dos meninos. Também a orientadora Andressa, que tem um olhar muito sensível para todos os alunos. A Âmera aí, que vitoriosa, acho que ela não chegou ainda, mas a gente está muito feliz com as conquistas. E a Elaine, que é a nossa retaguarda aí, que ajuda a gente com tudo. Eu quero agradecer também hoje, de uma forma especial, o Igor, que é nosso técnico, que está ajudando aqui nas questões de internet, né, de tecnologia,
que têm sido muito úteis para a gente, então, assim, a gente não pode deixar de dizer o tanto que é bom ter ele aqui com a gente. Então, quero agradecer e também agradecer especialmente vocês por estarem aqui conosco, né, para a gente conseguir crescer aqui um pouquinho mais e multiplicar tantas informações e coisas boas para acrescentar. Bom, gente, eu imagino que vocês já estavam com saudade desse projeto e ansiosos para juntos dialogarmos sobre um assunto tão pertinente para todos nós. Então, antes da gente iniciar diretamente essa conversa, eu vou lembrar brevemente a importância desse projeto e desse momento. O Colégio Sérios tem como um de seus diferenciais a relação estabelecida com as famílias e a preocupação constante em potencializar os processos de aprendizagem e desenvolvimento da sua comunidade escolar. A Escola de Paz nasceu a partir do desejo de aproximação e unidade, visto que a escola valoriza o bem-estar na composição do tripé pais, alunos e colaboradores. Sem a pretensão de um único detentor do saber, estamos aqui para refletir, somar e multiplicar ideias. Nesse momento, as videoconferências são as principais ferramentas que possibilitam esse diálogo. Pedimos, portanto, que durante a nossa conversa, as câmeras e os microfones permaneçam desligados, mas é só em um primeiro momento. Vocês vão poder compartilhar perguntas e comentários no chat, à medida que acharem pertinente aquilo que a gente for conversando. E os últimos 40 minutos da nossa live, que terá 1h30 de duração, serão destinados para responder essas questões. Não precisa esperar chegar ao final para perguntar, né? Pode ir perguntando e aí depois a gente vai trazendo, conforme for o tempo correndo aí, essas perguntas, tá? Então, uma vez explicada a origem da Escola de Paz e a dinâmica dela, e das próximas lives, vamos ao tema de hoje. Conversaremos sobre estratégias para a manutenção da saúde e do bem-estar, além de como prevenir doenças que estão surgindo em decorrência do cenário atual. Quais são os sinais em nós e nas nossas crianças e adolescentes de que as coisas não estão indo bem? Como intervir para ajudar? Todos nós vivemos uma mudança repentina e intensa. Tudo se deu literalmente da noite para o dia, né? Mas não estávamos preparados para as enormes mudanças. Inventamos o trabalho, a rotina e até a própria escola. Nos vimos diante da necessidade de desenvolver competências e habilidades que até então não eram tão necessárias. Depois de quase 5 meses com essa realidade tão diferente, começamos a perceber a importância da habilidade da escuta, de exercitar a resiliência, e muita resiliência, além de compreender melhor o processo e funcionamento de cada um. Então, aí agora eu quero fazer um agradecimento especial a esse time de convidadas que a gente tem aqui hoje, que são lindas. Eu tenho muito orgulho, tá, gente? Porque eu já conversei com elas umas 2, 3 vezes, preparando a nossa live, já estou muito orgulhosa de tê-las aqui. Então, esse time de hoje é formado por uma equipe muito competente e com um valor a mais. Elas são pratas da casa. São nossas mães tão especiais que nos convidam a refletir e entender melhor tantos processos diferentes e como melhorarmos ainda mais na intervenção e cuidado. Então, eu vou pedir, elas já estão aí tão bonitas aparecendo, mas eu vou pedir para elas, à medida que eu for apresentando, cumprimentarem vocês, tá? Então, a gente tem a psicóloga Erilke Manstonhar, que é mãe da Isadora e da Verusca e do Bernardo. Também é especialista em neuropsicologia, mestre em psicobiologia pela UNB e ex-professora do curso de psicologia no UniCeub. Também é psicóloga da rede Sara de hospitais de reabilitação. Oi, Eri, seja bem-vinda! Oi, Thalita, oi, pessoal. Agradeço imensamente esse convite, será um prazer estar aqui dividindo, né, trocando experiências com vocês. Que bom ter você aqui hoje. Também quero apresentar a doutora Luciana de Freitas Montes, mestre e especialista em pediatria e pneumologia pediátrica pela USP, coordenadora da pneumologia pediátrica do Hospital da Criança de Brasília, professora de pediatria da Universidade Católica e membro da diretoria da Sociedade de Pediatria do DF. Gente, faltou falar que ela é mãe do Gustavo e do Felipe. Oi, Luciana, boa noite. Oi, boa noite, Thalita, boa noite a todos vocês. É uma honra muito grande estar aqui hoje. Queria agradecer o convite, né, especialmente da Thalita, da Vanessa, do colégio,
E para mim é uma honra estar aqui compartilhando e dividindo nossas experiências também. Obrigada. Obrigada, Lu, sei que você vai acrescentar muito aqui. Gente, eu vou falar Lu, vou falar Eri, né? Eu vou falar Andréia, porque a Andréia pode chamar de Déia, mas eu vou chamar a Andréia de Andréia. Então, vamos lá, vamos apresentar a mãe da Gabi e do Miguel, a doutora Andréia Giacomo, pediatra com área em atuação em terapia intensiva pediátrica, diretora do Departamento de Pediatria Ambulatorial da Sociedade de Pediatria do DF e professora do curso de Medicina do Uniceub. Oi, Andréia, que bom ter você aqui. Olá, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui conversando com esse time de professores que eu admiro tanto e com esses pais que compartilham comigo o amor pela escola, o amor pelos seus filhos, o amor pela criança em geral, né? Eu sempre brinco que a gente está junto, né, nas nossas leituras, e quando a escola faz essa leitura dos nossos filhos tão parecida com a realidade que a gente vê, é uma felicidade muito grande, né? Bacana. Então, tendo apresentado aqui todas as nossas pratas da casa maravilhosas, a gente vai começar ouvindo a Andréia agora um pouquinho, né? Vamos conversar um pouquinho, então, André, como você tem avaliado e vivenciado essa realidade aí da pandemia? Como é que está isso tudo aí na sua visão, para você? Eu vou começar falando um pouquinho o que aconteceu, o que eu vi lá no consultório, o que eu vivenciei com os pais, né, e com todo mundo, né, que está enfrentando essa nova realidade. Então, no começo da pandemia, os pais chegavam lá no consultório e falavam assim, muito tranquilos, doutora, essa doença não tem problema, a criança não tem essa doença, né? E a gente estudando, sempre atento aos dados da literatura, né, que começou a sair primeiro a literatura chinesa, já mostrava que uma pequena parcela dos infectados, dentre aquela pequena parcela, tinha algumas crianças, sim, e já falavam de uma certa gravidade. Mas a gente só foi ter clareza de como que essa doença funciona, né? Clareza a gente ainda não tem, mas a gente foi aprendendo à medida que a epidemia avançou, né, para a Europa, para a Itália, Espanha, Reino Unido e, por fim, né, vem para os Estados Unidos e aqui mesmo no Brasil, a gente começa a entender um pouquinho que a coisa não é bem assim, né? Graças a Deus, realmente, as nossas crianças são poupadas quando a gente compara com a população adulta, mas hoje a gente sabe algumas coisas que no começo não achava que não acontecia, que as crianças não ficavam doentes, que as crianças não transmitiam. E hoje, cada vez mais, a gente vê que sim, as crianças também adoecem, as crianças também transmitem. Só para vocês terem uma ideia, os dados do boletim epidemiológico de ontem, aqui do GDF, eu estou falando dos dados do GDF, não é Brasil não, tá? A gente bateu aí na casa de 11.870 casos em menores de 19 anos. Num total de 164.600, né? Mais de 164 mil. Então, realmente é uma pequena parcela da população. Nós temos 4 óbitos em crianças registrados, né? Em menores de 2 anos, um óbito, na faixa etária de 2 a 10, um óbito, e entre 11 e 19 anos foram 2 crianças, 2 vítimas. Quando a gente compara isso com 133 mil casos na faixa etária entre 20 e 59, que a maioria de nós está aqui nessa casa, né, é um número considerável, com 636 óbitos. Quando a gente olha de pertinho os maiores de 60 anos, aí a gente tem 19.294 casos, com uma mortalidade de 1.751 óbitos. Então, essa é uma visão que mostra para a gente a dificuldade dessa doença, né? Hoje a gente já sabe que os menores de 5 anos, eles têm também uma carga viral até maior do que as crianças, os mais velhos, entre 5 e 17 anos, e do que entre os 18 e 65 anos. Então, essa carga viral maior, que ao mesmo tempo faz com que 2/3 das crianças sejam assintomáticas, faz com que eles também transmitam. Então, aos pouquinhos, a gente foi entendendo a dinâmica. O que eu vivi lá no consultório? Inicialmente, os pais que estavam trabalhando ficavam doentes,
E as crianças, algumas tinham sintomas, outros não. No terceiro dia, a criança fica realmente, ela tem uma melhora importante. E depois a gente vai ver os pais ainda se recuperando e a criança já derrubando a casa. Né? No segundo momento, o que começou a acontecer? À medida que foi prolongando a quarentena, os ajudantes, os secretários, os funcionários lá, né, foram retornando para as famílias, e aí a gente foi vendo essas pessoas adoecendo, muitas vezes a criança que está lá em contato íntimo com eles ficando doente, e depois os pais, né, que estão no home office, adoecendo. Então, essa dinâmica foi mudando. Ultimamente, o que é que a gente tem visto no consultório? São os pais que ligam e falam, ah, doutora, meu irmão está com Covid. E a gente fala, e quando que você encontrou ele? Ah, no final de semana a gente estava almoçando todo mundo junto, e aí meu pai, aí aquela confusão, né? E da mesma forma a história se repete. A maioria das crianças, o quadro é muito leve, mas um tio mais idoso, alguém mais suscetível, né? Tem o acometimento maior. Então, algumas coisas que a gente foi entendendo à medida que tudo isso foi evoluindo, fazem com que a gente ainda não consiga relaxar em termos de saúde coletiva, quando a gente vê, graças a Deus, a gente está vivenciando isso agora, mais vagas nos hospitais, vagas nas UTIs, porque talvez vocês que não sejam da área médica não tenham sentido tanto como a gente sentiu essa pressão por dificuldade de internação nas UTIs, nos hospitais, mas agora a gente está começando a ter vaga nesses. Saímos de um patamar de 2.000 casos novos por dia para 1.000 casos novos por dia. Ainda são muitos casos novos por dia. Saímos de um patamar de 60 óbitos por dia para 30 óbitos por dia. Então, assim, aparentemente, eu respiro um ar mais leve, né, nessas últimas semanas. Mas é um ar mais leve que não me permite descuidar dos meus maiores de 60, 65 anos e principalmente dos maiores de 80 anos. Né? Aos pouquinhos a gente precisa ir relaxando, porque ninguém aguenta. Agora, dia 12, semana que vem, nós vamos completar 6 meses de escolas fechadas, de home office, de toda essa adaptação. Quem convive um pouquinho comigo, tem alguns pais amigos aí, a Patrícia, o André, né, a Cíntia, sabem, eu brincava com eles, tô dormindo abraçada com uma almofada que fala resiliência, para me adaptar a todas essas mudanças que eu tive que passar na minha casa, no meu trabalho, no consultório, na faculdade, aprender a usar todas essas ferramentas para conseguir fazer uma aula de qualidade para os meus alunos. Não foi fácil, né? Tudo que os professores passaram, eu passei aí junto com eles e eles estão de parabéns, porque eu vejo a superação, eu vejo a qualidade das aulas hoje em dia. Mas a gente, à medida que as coisas vão evoluindo, a gente vai relaxando a gente vai se adaptando. Então, não tem mais aquele sofrimento, não tem escola, não tem mais. A gente tem um sofrimento dessa realidade nova, né? Ainda um pouquinho isolado das pessoas, mas começando a pensar numa perspectiva de melhora. Só que essa perspectiva de melhora, a gente tem que, ela tem que ser aos poucos. Não adianta a gente falar que vai voltar a aglomerar, dá para andar sem máscara. Por enquanto, não dá. Então, o que a gente orientou desde o começo os pais era que a gente precisava manter uma rotina para os nossos filhos, porque o sono, a alimentação, a atividade física são fundamentais e a escola também é essencial. Então, nessa rotina, depois daqueles 15 dias de parada, foi importante que as famílias se conscientizassem, e foi isso que eu tentei fazer na minha casa, e falar para os meus pacientes, da importância dessa rotina. Eles não estão de férias, eles estão numa realidade nova. Então, eles têm que ter horário para dormir, horário para se alimentar. É claro, a gente flexibilizou as telas, a gente deu a oportunidade deles conhecerem outro mundo que vem aí a partir dessas experiências da tela. E foi preciso ter um pouquinho de cuidado, porque esse excesso de tela também traz repercussão negativa, traz muita repercussão positiva, né? O contato com os avós, né? Meus pais que moram em Aracaju, que eu não vejo desde dezembro, foi por meio das telas. O contato com os amigos foi por meio de grupinhos que se reuniram por meio de tela. Então, tem uma coisa boa,
Mas tem uma coisa que o cérebro de algumas crianças não está preparado ainda para lidar. A curiosidade deles é muito grande. Muitas vezes, na busca por outros objetivos da escola, por curiosidades outras, eles se deparam com alguns conteúdos que não são adequados para a idade dele. A gente precisa entender, e no último congresso da Academia Americana tinha uma pesquisadora de Harvard mostrando isso, que o laboratório dela estava cada vez mais entendendo, procurando entender a dinâmica e o funcionamento dos jogos, dos aplicativos, que fazem com que cada vez mais tenha um prêmio, tenha uma recompensa, avance uma fase. E isso faz para um cérebro que está em formação buscar essa recompensa e ser tão difícil para eles que ainda não têm o córtex frontal fechado, desenvolvido. Isso só vai acontecer lá com 21 anos. Então, esse nosso cuidado com as crianças, ela vai dos de 2, 3, 4 até os de 20, 21 anos, né? Essa capacidade de regulação, de entender o que é muito diferente quando eu falo para a Gabriela, que tem 9 anos, filha, acabou o seu tempo. Ela desliga com uma tranquilidade que Miguel, que tem 7, desliga com sofrimento. Ele sempre, se eu deixar um, ele quer 2, ele quer 3. E eles são muito espertos. Então, eles vão desenvolvendo uma capacidade muito mais rápida do que a minha de acompanhar. Mas é preciso que, mesmo liberando e apoiando e estimulando que eles participem das aulas, a gente tenha um cuidado com o conteúdo do que eles estão sendo expostos. Então, a gente tem aí conteúdos inadequados que, na idade deles, com 7, 9, 10, 12, 14 anos, fica ali impregnado. Se a gente tem crianças mais suscetíveis, isso é pior ainda. Uma criança que tem déficit de atenção, que tem outro transtorno na personalidade da formação, aí a gente pode ter uma impregnação mais sofrida, com mais dificuldade para essa criança lidar com tudo isso. Então, é importante a gente estimular, mas é importante a gente ter esse cuidado com as nossas crianças. A prática de atividade física, ela, para quem mora em casa, para quem em Brasília, a gente tem essa oportunidade de ter lugares abertos e colocar as crianças para fazerem essa atividade é muito importante. Entra como prescrição médica, está lá na minha prescrição, 60 minutos por dia de atividade física que faça suar. Pode afastar o sofá, pode pular corda, pode dançar, mas a gente também pode fazer uma caminhada ao ar livre, pode colocar a máscara e fazer esse treinamento aos pouquinhos com as crianças para que elas vão aprendendo a manusear sem tanta ansiedade, de uma forma mais natural, que elas consigam se adaptar. E eu sempre brinco que as crianças têm uma capacidade, e isso tem estudo mostrando, até 8 anos, tudo que a gente aprende é muito mais fácil da gente incorporar. Muito mais difícil para o meu marido, o Rafael, fazer aula dele de tênis com máscara, do que para o Miguel, que tem 7 anos, fazer aula com a máscara. Então, Miguel tem uma capacidade de adaptação, né? O cérebro mais jovem tem uma capacidade de adaptação muito melhor do que a nossa. Então, quando tudo isso começou, o que eu determinei aqui em casa? Nós vamos ter momentos de atividades, nós estruturamos a nossa rotina, né? Porque faz parte dessa parceria com a escola, os pais estarem presentes. Não adianta a gente querer que a escola funcione online de 8 às 4, isso não existe, né? A gente não consegue ficar aqui 1h30, com 1 hora de aula a gente já vai dispersar. Então, isso é do cérebro, é do ser humano. A criança que está em formação também não vai conseguir manter essa atividade. E aí nós fomos aos pouquinhos, eu assumi a parte da atividade física, terminava minhas atividades, eu fazia minhas aulas, meus treinamentos de tênis com eles aqui na minha casa. Claro, eu não tenho quadra, eu improvisei. Mas à medida que essa convivência vai se prolongando, a gente tem alguns períodos de estresse. Então, eu vivenciei aqui na minha casa, o meu Miguel, ele me deixou trazer, viu, para mostrar para vocês. Olha o que aconteceu aqui em casa, ó. Mesmo com todos esses cuidados, isso é uma raquete de tênis, né? E é uma raquete que ele, numa aula dele, ele teve um acesso aqui e pá, essa raquete no chão. Graças a Deus que foi a raquete, graças a Deus que ele tem essa válvula de escape, mas me chamou a atenção e aí eu pedi ajuda ao professor de tênis que faz a aula dele, falei, vem me ajudar aqui em casa.
você de máscara, eu de máscara, a gente fez um combinado, se alguém passa mal, avisa. Algumas vezes ele não veio porque ele estava indisposto, a gente não sabia o que era. Outras vezes eu avisei, essa semana não estou legal, não vem não, deixa a gente ver o que vai ser. E aí, aos pouquinhos, a gente vai retomando, e a partir do momento que ele veio, tira o foco da mãe, tira o foco, é a atividade deles. Então, isso é muito importante, né? Dele e de Gabriela juntos trabalharem. Então, tudo isso que a gente está vivendo, né, o vazio que a escola nos deixa, nesse sentido da professora que está lá e que percebe o aluno que se distrai, que chama a atenção daquele aluno na hora, como isso é difícil fazer online. O meu, Miguel, ele ligou o mãe. Então, a dificuldade de esperar, porque estão só os dois em casa, na escola são 14. Então, a gente vai aprendendo. E para quem está podendo vivenciar isso com os seus filhos e aumentando essa conexão, é um período que daqui a 5 anos a gente vai lembrar com dificuldade. Essa raquete vai estar aqui na minha casa, vai estar lá na parede do meu lugar de atividade. Mas ela vai estar me lembrando de tudo que a gente passou, né, das dificuldades e de tudo que a gente venceu também, né, de tudo que a gente construiu. Né, seja as maravilhosas aulas de culinária, que muitas vezes são o almoço aqui de casa, né, são um jantar aqui de casa, eu sempre coloco no grupo, como eles evoluíram nesse aspecto, como eles evoluíram a união entre irmãos, e como hoje eu entendo qual é a dificuldade que o meu filho, que aquela professora me falava lá desde o maternal, tá? A Eliane, as outras professoras, o que eles colocavam, tanto da Gabi quanto do Miguel. A gente vai aprendendo e entendendo esse papel essencial da escola na vida deles, mas entendendo também que se a gente faz essa parceria, é muito importante eles terem mantido, né, o foco, a organização, com ajustes, ouvindo os pais, né, Vanessa, vamos por esse caminho, não vamos por esse caminho, não está legal, eu acho que isso ajuda os pais a lidarem com todo esse estresse que estamos todos passando. Né? Então, essas atividades, esses sinais que eles vão dando para a gente que não está legal, também aí a gente tem a Eri para conversar um pouquinho com mais cuidado com vocês sobre isso, são muito importantes para a gente pedir ajuda ao pediatra, pedir ajuda ao psicólogo, pedir ajuda à família, né? Aquele tio que também está cumprindo o isolamento, vem cá, vem participar, chega perto aqui do seu sobrinho, ou chega perto de mim, né? Então, muitas vezes a gente precisa sair um pouquinho dessa zona de conforto, desse medo, né? Porque a gente também cada vez mais entende que não tem por que se ter uma situação de pânico, a doença está aí, muitos ficaram doentes, mas muitos estão curados, né? É uma pequena parcela da população que realmente vai precisar, e isso é a encrenca dessa doença, né? Porque mesmo essa pequena parcela, quando precisa, estressa o sistema de saúde. Então, a gente fechou muito cedo para se preparar para tudo isso. São 6 meses. É natural que esteja todo mundo desgastado e dando esses sinais de raquete torta aqui em casa, mas é muito melhor que sejam esses sinais do que a gente passar pelo que Manaus passou, né, naquela loucura daqueles óbitos, do que a Itália passou, do que Nova York passou. Então, eu acho que a gente nós vamos passar por isso, e a minha esperança é que a gente saia disso fortalecido, como pessoa, como família, como profissional de saúde, como pai, como mãe. Então, eu tenho esperança que essa pandemia deixe alguns legados que a gente possa usufruir, né, do cuidado com o outro, desde o cuidado com o outro, do cuidado com a educação. Acho que a gente nunca valorizou tanto a escola. Infelizmente, a gente não vê essa valorização, a escola como centro de preocupação dos nossos diretores, governantes, que eu digo, não diretores, mas dos governantes, né? Esse foco aí a gente é difícil, né? As escolas públicas são onde os alunos estão com dificuldade de alimentação, são onde eles estão com
mais riscos, né, para situações de abuso, de violência, e que eles não têm o suporte que a gente tem na nossa casa, que a gente consegue fazer para os nossos filhos. Então, essa é uma parte triste, mas é uma parte que faz com que cada vez mais a gente tenha forças para lutar por uma educação melhor para os nossos filhos, mas para todos os brasileirinhos que estão aí passando por isso também. Eu acho que era isso, eu não vou falar mais muito não, para dar tempo da Luciana e da Iri falar. Que bacana, Andréia, que legal, assim, a sua fala. Fiquei me refletindo muito, assim, na importância que é a gente ouvir um profissional que está inserido nesse contexto e, ao mesmo tempo, uma mãe que está inserida no mesmo contexto de tantas outras mães que estão aqui, né? E me chama muita atenção esse panorama geral que você fala, né? A preocupação com a doença, porque todos nós estamos preocupados, mas tem algumas informações importantes que você traz para a gente refletir o tanto que ela é séria, né? Porque, assim, foram quase 5 meses e a gente vai, cada momento, como você fala, a gente vai tendo uma nova concepção sobre essa doença. Então, eu acho que esses momentos que a gente tem, como esse de hoje, são muito úteis para a gente entender o que a gente tem construído como sociedade, como escola, como família, né? Então, fico muito feliz. Outra coisa que eu queria destacar, que eu achei super interessante que você falou, é o cuidado com o excesso de tela, né? Porque até para a gente, para as crianças, a gente precisa se monitorar, porque ela tem sido a principal ferramenta, mas ela também pode ser um dificultador dentro dos processos de desenvolvimento. E claro, né, assim, falar assim, com bastante ênfase em 2 coisas muito importantes que você disse, não é a atividade física, que como a gente tem se policiado para poder melhorar isso, e a outra também é a escola, né, a importância da escola, né, a importância desse relacionamento com a escola. Quero agradecer aqui também já os comentários. Você viu, André, que você ganhou um parabéns, um especial Tia Dé, que é o Guga. Oi, Guga, que bom que você está aqui com a gente hoje, né? Depois, gente, se vocês tiverem alguma coisa específica para perguntar para a Andréia, vocês coloquem lá a pergunta para a Andréia, que aí no final a gente pergunta para ela. Tá bom? Então, agora eu queria convidar a Luciana para falar um pouquinho também, que está aí dentro dessa realidade da pediatria, lidando com tantas questões aí relacionadas com as nossas crianças. Seja bem-vinda mais uma vez, Lu. Obrigada mais uma vez. Bom, eu compartilho bastante, né, com o que a Andréa comentou. Eu também atuo, né, como profissional de saúde e como mãe em casa, então eu tenho esses 2 lados também. E em relação ao vírus, quer dizer, inicialmente ficou um pânico, né, porque realmente o vírus existe, né, algumas pessoas não acreditam, mas ele existe. As crianças, sim, elas se contaminam, elas transmitem também, né, mas felizmente, como a Andréa comentou, esse vírus, ele poupa um pouco a gravidade clínica, né, em relação às crianças. Então, a gente tem visto realmente os adultos que têm uma porcentagem maior de pessoas graves, que realmente vão para UTI, que vão a óbito, né? Então, é uma mediana de idade de 70 anos os que vão a óbito, né? E, por outro lado, as nossas crianças poupadas, apesar de infectadas, felizmente de uma forma mais leve, uns sintomas mais leves, e isso leva, por exemplo, uma taxa de letalidade nessa faixa etária pediátrica, até 18 anos, aqui no DF, por exemplo, 0,1%, uma taxa muito baixa, felizmente, né? Então, assim, mas o vírus existe, as crianças transmitem, e a nossa maior preocupação, além, claro, da possibilidade de levar à morte, né, que felizmente é leve na criança, é menor a criança, mas existe também a chance dessas crianças desenvolverem, por exemplo, aquela síndrome inflamatória sistêmica, que também não é uma coisa comum, mas é uma preocupação, né, e transmitir para as pessoas, né, não professores ou avós, pessoas que têm algum risco maior de morte. Então é uma coisa que a gente precisa, é uma realidade, a gente precisa entender que isso existe, né, que estamos nessa realidade. Então eu vejo um pouco assim, que a gente vai chegar num equilíbrio ainda. Nós temos, por um lado, inicialmente foi um pânico, e depois a gente começou agora a ter um relaxamento, né, porque se viu que 80% dos adultos e 90% das crianças ficam bem quando se infectam pelo coronavírus, né.
que bom que isso acontece, mas ao mesmo tempo, a gente não sabe quem vai ser o grave, quem vai ser a pessoa que vai morrer, quem vai ser a pessoa que vai desenvolver a síndrome inflamatória multissistêmica. Então, existe essa situação muito difícil de prever nesse vírus. Agora, em compensação, as pessoas começaram a relaxar um pouco mais, né? E aí aumentou o número de casos. A gente percebeu que em julho e agosto agora foram muitos casos, felizmente leves, mas foram muitos casos. A faixa etária mais acometida, inclusive, é a faixa etária, a mediana de idade é mais ou menos 40 anos, porque são justamente as pessoas que trabalham, que saem e acabam tendo mais exposição, né, ao vírus. E nós vimos, assim, no Hospital da Criança, a gente está fazendo um estudo, né, sobre as crianças todas que foram internadas lá com coronavírus, e só para vocês terem uma ideia da quantidade, são cerca de 90 crianças de julho até agora. Tem um pouco mais que foram antes do estudo, que a gente não contabilizou, porque não estava ainda o estudo. Então, 90 crianças até agora, aproximadamente, dentro do nosso estudo, por ter sido internado e com infecção por SARS-CoV-2, a maioria, felizmente, leve, muito leve, a grande maioria, muito bem, né, sem nenhum óbito, felizmente, também. Então, assim, eu acho que a gente vai chegar num equilíbrio, a gente foi para um lado de pânico, eu acho que agora um pouco as pessoas estão meio que relaxadas um pouquinho, acho que a gente vai chegar num equilíbrio, que bom, né, isso vai acontecer, e aí a gente vai fazendo algumas condutas, reavalia, e assim vai chegar num ponto que talvez seja um equilíbrio melhor do que a gente vive hoje, né. Mas eu acredito que o principal aprendizado, assim, para mim, enquanto profissional, enquanto mãe também, enquanto professora da pediatria lá da Católica, da medicina, professora de adultos, né, eu acho que como a Andrea falou, para mim, é a resiliência, né, resiliência é a palavra, assim, e respeito pelos outros, né, entendeu? Compreender as opiniões divergentes, né, porque nós temos opiniões diferentes, de um aspecto ou de outro, de um tratamento ou de outro. Então, a resiliência e o respeito, para mim, são as palavras, são o que eu vivi, assim, eu tenho vivido muito, que eu acho que são o ponto-chave, assim, da situação que a gente vive hoje, e que eu acho que é o exemplo que a gente também pode, é isso que a gente deve transmitir, né, para os nossos filhos, né. Então, assim, eu acho que os professores, né, nós pais, né, mães e pais, as próprias crianças e adolescentes que tiveram a sua vida completamente modificada nessa pandemia, sem o principal delas, que é a escola, né, então, eu acho que resiliência é uma palavra que a gente precisa realmente ter com a gente, né, o tempo inteiro, é um sentimento e uma forma, né, de viver, e a gente até fala que a adaptação, na verdade, quem sobrevive numa situação assim extrema, é quem se adapta melhor, e nem não é quem sabe mais, né, é quem se adapta melhor, então acho que é isso que a gente tem que tentar exercer nessa pandemia, né, e assim, eu acho que é importante a gente observar o comportamento dos nossos filhos e o nosso próprio comportamento frente a esse grande problema que está acontecendo, né, então assim, os nossos exemplos também dentro de casa, né, a gente ficou mais tempo, apesar de eu ser profissional de saúde, de eu estar trabalhando, a gente também tem momentos que a gente está fazendo em casa, por exemplo, a aula na medicina, a gente está fazendo virtual também, agora a gente está voltando uma parte prática, mas foi uma grande parte virtual, então para a gente também, a gente ficou mais tempo em casa com eles, para a gente também foi um aprendizado, como eu entendo que tenha sido para os professores, e a gente foi crescendo, né, com isso. Então, um aprendizado contínuo de todo mundo. Então, a gente tem que rever o nosso comportamento também, como que a gente está, né, como que a gente está sentindo, não é fácil, né, para a gente, não é fácil para ninguém, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes também não. Então, eu acho que a gente tem que sempre estar olhando, percebendo os comportamentos, tanto nossos, sinais de alerta, assim, de alguma dificuldade emocional, né, nossos também, e dos nossos filhos, né, porque são pequenos sinais que começam a aparecer, né, alguns problemas relacionados ao sono, então, ansiedade, e isso tem acontecido, sim, no mundo inteiro, né, no caso da pandemia. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, tanto nos nossos sentimentos, como nos nossos filhos, para conversar sobre isso, para deixar um canal de conversa, né, sobre isso com eles, para que isso não tenha alguma repercussão mais grave, né, e se necessário, como a Andrea comentou também, pedir ajuda, né, ajuda na escola, a Thalita tá aí, ajuda uma psicóloga mesmo, pediatra, familiares, né, então acho que a gente precisa ter humilde para também entender que é difícil para todo mundo, inclusive para a gente, né, nós não temos como dar conta de tudo, né, então perceber isso, porque muitos reflexos do
o nosso comportamento acabam também tendo reflexos nos nossos filhos, né, nos comportamentos dos nossos filhos. Se a gente fala, de repente, se a gente está assistindo uma live com desrespeito, entre aspas, assim, em casa, ou enquanto a gente almoça, a gente assiste uma live, de repente os nossos filhos estão vendo isso, e isso pode refletir, poxa, minha mãe assiste a live almoçando, por que eu não posso também assistir a minha, né? Então, isso a gente pode transmitir, né, alguns exemplos, né, para os nossos filhos também. Então, eu acredito que esse ano não vai ser um ano de cognição, sabe? Eu acredito que esse ano não é um ano que eles vão aprender tudo da, sei lá, matemática, né? Eu acho que eles vão aprender o respeito, a resiliência, a se adaptar a situações diversas. Eu acho que isso é um grande aprendizado, né? Então, e eu acho tão importante como é a parte cognitiva, que isso se recupera. Eu não tenho dúvida que isso se recupera. Ainda mais hoje com a internet, com tanto acesso à informação, eles podem ir lá na Harvard, ter uma aula lá na Harvard. Então, assim, é muito mais fácil o processo de conhecimento, né, do ponto de vista cognitivo. Então, eu acho que a gente precisa dar o exemplo, nós, enquanto pais, né? E eu sei que não é fácil, não é fácil, né, também. E sempre reavaliar, né, tá reavaliando esse comportamento e tentando conversar e em casa também. Eu acho que nós somos privilegiados, né? Eu fico pensando nos meus pacientes do SUS, né, onde eu vejo que tem crianças que não têm internet em casa, eu vejo que uma paciente minha com risco altíssimo de pegar coronavírus grave tinha que ir na casa do vizinho para ter acesso às aulas, eu vejo os pais tendo que ir na escola buscar o conteúdo para os filhos em casa, vejo pais que são analfabetos tendo que ajudar o filho a estudar. Então, assim, eu acho que a gente está privilegiado nessa situação, a gente pode ter um acesso ao computador na nossa casa, tem a escola, cada vez mais a gente percebe o esforço dos professores, da gestão, para melhorar o EAD, né, então, que eu acho, inclusive, que vai ficar depois no ensino híbrido, acho que para sempre, eu acredito que não vamos perder isso, vai ser um crescente, né, então, nós somos privilegiados, mas não é por isso que a gente também não sente dificuldade, tristeza, estresse, né? Então, a gente precisa se permitir entender os nossos sentimentos e entender os nossos filhos também, sabe? Então, eu acho que é importantíssimo. Ao mesmo tempo, a gente tem esse privilégio de ter o EAD, de ter a computador em casa, de ter internet, né? Ao mesmo tempo, eu também me preocupo, como a Andrea falou, eu gostaria que todos os brasileiros tivessem esse acesso, que não tivesse violência doméstica, como a gente vê no SUS, né, principalmente, mas indifere, às vezes, em qualquer nível, né, econômico, mas a gente vê muito violência, né, então eu gostaria que todos tivessem o que a gente tem de privilégio nessa situação que a gente está vivendo hoje, né. Em relação à tela, eu acho que a gente tem que ter cuidado, sim, com excesso de tela, a Andrea comentou muito bem sobre isso. Então, não dá para eles ficarem de 8h15 às 4 em telas, né, então eu entendo que a escola está tentando ajustar e muito bem, assim, de fazer uma parte na tela, síncrona, atividade síncrona, e tem também as assíncronas, tem também o livro para ler, tem as atividades outras que eles estão fazendo, justamente para não ficar a criança ou o adolescente o dia inteiro numa tela. E aí cabe a nós pais também, termos também, assim, na hora que acabar aquela live da escola, aquela atividade, colocar os meninos para fora da tela mesmo, tentar fazer exercício, como a Andrea bem comentou, então mesmo que seja em apartamento, alguma atividade, alongamento, alguma coisa tridimensional, eu fico falando para os meninos assim, é hora do 3D, é hora do 3D. Então assim, acabou a tela, hora do 3D, vamos todo mundo para o 3D, então eles vão, sei lá, desenhar mesmo, pintar, né, fazer alguma coisa que não tem envolvimento virtual, que é 2D, né, e aí a gente brinca aqui em casa assim, hora do 3D, eles já sabem que não é para ficar assistindo televisão, não é para assistir YouTube, né, porque isso também é tela, então a gente tenta fazer esse limite, porque isso eu acredito que seja extremamente importante, eu como pediatra, é esse o que a gente orienta, assim, para as famílias, em relação a ter limite de tela, não é fácil, precisa flexibilizar um pouco realmente agora, que a gente está tendo tudo virtualmente, né, o ensino está sendo virtual, então realmente não dá para ficar só nas 2 horas de tela no dia, como normalmente se faz, mas a gente pode tentar combinar com eles, fazer combinados, né, de horários, de hora de parar mesmo, e não olhar para uma tela, sabe, então não é fácil não, sou mãe de 2 meninos aqui que adoram jogo, que adoram internet, tem a questão do acesso que a Andrea falou a sites impróprios, então é uma coisa que a gente precisa estar de olho também, né, porque às vezes ele tem conteúdos inadequados, daí aparecem pesadelos, alguma coisa assim, tá assustado com alguma foto, alguma situação que eles viram, né,
Então, a gente tem que ter muito cuidado. Cuidado no WhatsApp, né, as coisas que eles postam. A gente tem que estar supervisionando isso, na verdade, guiando. Não é uma fiscalização, mas é um guia, né? É um guia. Então, são essas as considerações relacionadas à tela para mim. Acho que a Andrea já comentou também. E outra coisa que a gente precisa ter atenção é o acidente doméstico, né? Já que as crianças estão em casa, muitas vezes. Então, preocupação também com esses acidentes domésticos, especialmente as crianças menores, né? Mas é importante a gente estar atento, né? A gente está, no caso, queimaduras, especialmente fogão, quedas, às vezes pulando, né? Correndo dentro de casa, a criança fica agitada, com saudade de um exercício físico, e se esbarra em alguma coisa e machuca. Então, tudo isso a gente tem que lembrar também quando a gente está mais em casa, né? Diminui acidentes de causas externas, como atropelamentos, quedas de bicicleta e tal, mas ao mesmo tempo aumentam acidentes domésticos, choque elétrico, então a gente tem que ter bastante cuidado também nesse aspecto, né? Enquanto pediatra, assim, lembrando dos cuidados que a gente precisa ter. E claro, e sempre pensar que a gente vive em lutos, não falo só dos lutos relacionados a perdas familiares, porque eu sei que algumas pessoas perderam os avós, os tios, né, eu sei que teve pessoas que perderam, inclusive dos meninos mesmo, da escola. Eu falo desse luto, mas não só desses, é o luto dos amigos da escola, é o luto do abraço, né, a gente tá vivendo lutos, né, e a gente precisa realmente, como eu falei, ter a resiliência e conseguir se adaptar para que a gente consiga se sustentar bem nessa situação que a gente está vivendo hoje, né, e que provavelmente ainda vai demorar um pouco para voltar. Eu acho que existe essa volta gradual que a gente vai enfrentar. Isso também tem gente que tem medo, tem gente que quer, então tudo isso são opiniões diferentes, pessoas que pensam diferentes, todas com razão, né, mas são questões diferentes de cada um que a gente está vivendo, né, então é importantíssimo a gente pensar nesses lutos, pensar como a gente pode ajudar os nossos filhos a passarem por esses lutos, né, e a adaptarem a essa situação, né. Em relação aos bons legados da pandemia, eu gosto muito de falar isso também quando eu falo de coronavírus, né, a pandemia teve bons legados. Eu acho que um dos grandes legados foi isso, foi o respeito, resiliência. A gente precisa entender o outro, a gente precisa ter empatia, respeitar o outro. Esse negócio de colocar máscara, né? Antigamente a gente falava, não, coloca quem tá doente. Nessa pandemia, não, coloca todo mundo, né? A gente precisa respeitar. Se alguém não concorda, ela precisa sair de máscara, porque isso é uma questão de respeito ao outro. A gente, às vezes, transmite o vírus, a gente começa a transmitir 2 dias antes, mais ou menos, dos sintomas iniciarem. Então, por respeito ao outro, por ele ser idoso, por ele estar um fator de risco, por respeito ao outro eu vou colocar máscara, eu vou ficar distante, eu não vou lá me aglomerar. Então, acho que isso é um bom legado que a gente precisa lembrar, assim, dessa pandemia, o respeito, a resiliência, a paciência e a empatia. E outros legados que eu considero, sempre falo também nas aulas que eu dou de coronavírus, é a telemedicina, né, a gente está tendo uma ótima oportunidade, assim, de exercer a telemedicina lá no meu trabalho, lá no Hospital da Criança, assim, fantástico, está sendo muito bom. A gente não parou de atender em nenhum momento, né, nós estamos atendendo sempre os pacientes crônicos, doenças graves, mas muitos pacientes, eles estavam muito bem, e a gente preferia que eles ficassem em casa e não se expusessem no ônibus, por exemplo, né, para ir para o hospital, não aglomerassem. Então, eles mesmos queriam ficar em casa, e a gente começou a fazer a telemedicina por vídeo, nesses pacientes que estavam bem e que a gente deixou eles quietinhos em casa. Então, foi fantástica essa experiência. Eu acho que isso também vai ficar, provavelmente, porque a gente conseguiu um meio termo entre atender uma parte, fazer telemedicina com a outra, e também o próprio EAD, né? Eu acho que agora a escola cada vez mais as escolas vão se aperfeiçoando. Eu acho que a gente precisa ter melhora do EAD e acesso à escola pública, as pessoas que são da escola pública, que não têm acesso à internet, eu acho que isso precisa ser melhorado muito, né, e o EAD em si, né, o próprio EAD, acho que isso é uma coisa que vai ficar, o ensino híbrido, e talvez seja um bom legado também da pandemia, o fato de a gente poder melhorar esse ensino à distância e junto com o ensino quando ele voltar a ser presencial, que também não será a mesma coisa, né, não vai poder ser exatamente como era antes, né, então a gente precisa se preparar para isso. Bom, eu acho que eu falei, a André também já falou bastante coisa, né, que eu também compartilho totalmente com ela.
E acho que são essas as considerações que eu tinha, e fico à disposição para a gente poder discutir depois. Obrigada, gente. Legal, Lomo, vocês estão muito assertivos, que orgulho, né? Mas eu vejo, assim, muito como a experiência que vocês têm como médicas, né, acrescenta de forma muito significativa na nossa discussão. Eu queria te fazer uma pergunta, depois eu também vou voltar na Andréia para fazer, mas eu fiquei, assim, querendo não esperar para poder perguntar isso. Porque você trouxe alguns dados também, Luciana, assim como a Andréia, de preocupação com relação às crianças e à doença, né? A gente vai voltar em algum momento, e isso é claro, a escola vai tudo voltar, né, aos poucos, mas a gente tem que ter consciência, tem que ter paciência e resiliência, como você falou. Quando, né, assim, para os pais que ainda não tiveram a experiência de ter filhos doentes pelo coronavírus, quais são os sintomas que você acha que são mais preocupantes, que chamam a atenção da necessidade de procurar atendimento médico? É importante mesmo, né? O coronavírus, assim, os sintomas principais realmente têm sido respiratórios, mas ele se mostrou um vírus bem curioso, porque ele consegue dar vários tipos de problemas, né? Nas crianças que a gente tem visto, em geral, ele dá um quadro respiratório relativamente leve, né? Que não é uma coisa assim que precise buscar um atendimento. Então, metade dos casos em geral tem febre, um pouco mais da metade, ou seja, ele não é um vírus que dá muita febre, como é o influenza, por exemplo, que grande parte tem febre. O coronavírus é uns 55, 60% dos casos tem febre, o restante não. Mas tem um quadro assim de respiratório, ou tosse seca, às vezes uma coriza, dor na garganta. Eu não tenho visto na pediatria muito o que os adultos têm bastante, que é a dificuldade do olfato e do paladar. Não sei se as crianças também não falam, muitas delas são menores e não percebem, mas na pediatria não tem sido predominante como a gente tem visto nos adultos. Mas assim, o fato, algumas têm só diarreia e vômito, né, que é um quadro assim mais gastrointestinal, por volta de uns 15% mais ou menos. Mas ele é bem versátil, ele é bem variável. Esse vírus, ele dá várias coisas. Mas assim, eu acho que os critérios de gravidade, que em qualquer situação independe do coronavírus, são quando a pessoa tem falta de ar, né, quando ela tem dificuldade respiratória, esse é um critério que ela precisa buscar, por exemplo, um pronto atendimento, não dá para esperar o dia seguinte. Algumas vezes, manchinhas na pele são importantes ser avaliadas pelo pediatra, para entender que tipo de mancha é essa, se são aquelas manchinhas mais simples, virais, ou se são manchinhas de coagulação alterada, que esse seria também mais um ponto, que às vezes afeta a coagulação, tanto para sangramento quanto para trombos, né? Então, seria um momento de procurar o atendimento. Então, doença respiratória, tipo falta de ar, né, isso seria um momento. Quando a pessoa fica prostrada mesmo, só prostrada, sem se levantar, sem conseguir fazer nada, ou uma febre contínua que não melhora, esses são sinais gerais de que buscar o atendimento médico de urgência. Fora isso, eu acho que é manter a calma, né? Muitas pessoas, eu acho que a primeira situação é o pânico. Fulano tá com coronavírus ou tá com suspeita de, né? É o pânico, e é completamente compreensível, né? Os pacientes ficam mesmo desesperados. Ou quando, geralmente na pediatria, como a Andrea comentou, os pais é que pegam primeiro, ou alguma pessoa que trabalha na família, e aí passa para a criança. Normalmente é essa a via da criança, porque as crianças estão mais ou menos isoladas mesmo, né? Elas não estão, né, elas não são a pessoa que pega primeiro naquela casa, elas geralmente pegam de alguém, né? Então, normalmente é assim, fulano pegou, tipo, o pai, e aí desespero, o que a gente faz, né, o que acontece? Calma, dia após dia, vamos com calma, como qualquer vírus, calma, vamos dia após dia conversando, vamos lá, a gente vê como é que tá a pessoa, sentiu febre, e aí a gente vai acompanhando. O momento de buscar o pronto-socorro é, de fato, desconforto respiratório, né, na pediatria, febre que não passa o tempo todo, prostrada, desidratação, né, pela diarreia, então esses seriam os momentos. A grande maioria dos casos, como eu falei, quando é grave, eles em um dia, eles pioram a parte respiratória na pediatria e vão parar na UTI. Tem sido assim, na pediatria tem sido assim, tipo uma crise asmática, uma crise de falta de ar. Mas, em geral, a grande maioria fica ótimo. Inclusive, eu vivi um estresse na semana passada, né, uma semana, no nosso paciente mais grave pegou o coronavírus. O paciente mais grave da gente, de tudo, assim, que a gente tinha lá no hospital. Paciente gravíssimo, com fibrose cística, era aquele que a gente falava assim, esse não pode pegar, né? E ele pegou, a mãe pegou e ele pegou. E foi assim, né, todo dia, falando com a mãe. Hoje ele tá no sétimo, não, ele tá no 10º dia, amanhã é o 10º dia dele. E felizmente ele tá ótimo. Então, assim,
é como eu falei, não sabemos o motivo, as crianças existe uma explicação porque a criança é mais, em relação aos adultos, ela tem uma proteção sim, a gente sabe que tem a ver com genética, com o mecanismo imunológico da criança, com o mecanismo de receptores do vírus nas células, que é um receptorzinho para o vírus, que na criança tem uma expressão menor do que no adulto, e isso ajuda que o vírus não entra, tanta carga viral não fica tão alta, né, assim, para penetrar nas células. Então, essa é uma das explicações que está se fazendo agora, mas tem muita coisa que a gente não sabe ainda. Então, as crianças realmente são poupadas, mas elas infectam, elas adoecem menos, mas adoecem de forma mais leve, e podem morrer, podem transmitir, né? Mas eu acho que a primeira coisa é não ter pânico, dia após dia, calma, que a gente vai acompanhando, e como qualquer vírus, a gente não esquece outros vírus, então a gente precisa lembrar que isso é para qualquer vírus. Não existe um tratamento que a gente possa fazer na pediatria para evitar esse vírus, então a gente precisa tratar dia após dia o que acontece com a criança e ajustar caso a caso, acompanhar de perto, né? É mais ou menos isso que a gente faz. Obrigada, Lu. Muito interessante e muito importante a gente ouvir, né? Porque eu acho que essa questão de ficar calmo, de tomar as decisões, né, a partir da observação, são muito importantes mesmo. E é muito legal ouvir isso, fico contente. Antes de eu passar a palavra para a Eri, eu queria perguntar uma coisa para a Andréia. Porque apesar da Eri e a Andréia, apesar da Andréia e da Luciana terem falado sobre questões relacionadas à emoção, à saúde emocional, a gente está dando um foco agora nas questões biológicas e físicas, porque a especialidade delas é mais voltada para essa questão médica. E a Andréia trouxe aqui um exemplo, né, de acidente doméstico que ela teve aí no consultório. Então, assim, eu queria, André, que você falasse um pouquinho mais, né, para os pais sobre a importância desse monitoramento, desse cuidado, e o que a gente precisa ficar mais atento em relação a esses acidentes. A gente... Está me escutando? Eu acho que meu áudio travou. Está escutando? Estamos ouvindo. Então, essa semana eu falo os males andam aos pares. 2 crianças pulando em cima da cama, outra no sofá, abriram um talho na testa, no queixo, que precisaram realmente... Não tinha ponto falso, precisava ir para emergência fazer uma sutura, por mais difícil que isso seja nesse momento, encarar uma emergência, mas tem coisas que a gente não pode fugir, né? Então, tem que enfrentar. E foram suturar. À medida que as crianças vão ficando mais restritas em casa, e a gente vê isso, o finalzinho das férias é quando eles inventam de cortar a franja do cabelo, né? Quem não passou por isso? Então, eles vão, aquela energia toda ali acumulada vai, de alguma forma, vai extravasar. E os pais precisam estar atentos a esses cuidados de proteção. A gente trabalha um pouco ali com a disciplina positiva no consultório, ensinando, em vez de falar, não pula na cama, fala que a cama foi feita para deitar, olha que gostoso, e deita ali na cama com eles para ver se vai desarmando. O sofá é irresistível, o sofá ele não foi feito na cabeça deles, foi feito para pular. Então, a gente tem que sentar ali e conversar com eles, olha, em vez de falar, não pula, menino, olha que sofá gostoso que a gente tem aqui, vamos deitar, vamos sentar, ele foi feito para isso. Então, a gente vai trabalhando dessa forma com eles, mas, às vezes, é importante estar sempre atento a esses cuidados em casa. A gente tem alguns pontos, como a Lu bem colocou, cozinha, garagem, né? Então, o carro não vê criança pequena, a gente tem portão de casa, a gente tem que ter esses cuidados. Com as mídias, com o uso dos eletrônicos, a gente teve aí divulgado amplamente pela mídia a questão de acidentes, né, com o carregador ali, então a gente precisa checar isso em casa também. A nossa casa agora é o lugar que eles ficam a maior parte do tempo, então a gente tem que ter um ambiente seguro, né, acesso a produtos de limpeza, como o álcool gel, e a gente viu alguns acidentes acontecerem de álcool no olho, né, de excesso de álcool, de uso mesmo, de não água sanitária, com criança com intoxicação, com ardência no olho, em garganta, principalmente nessa época da seca. Então, reforçar esses cuidados agora nessa fase com eles. Pai e mãe não tiram férias, não. O professor até pode tirar férias, né, Lu? A gente tira férias de vez em quando. Mas de pai e mãe não dá para tirar férias. Bacana. Obrigada, Andréia. Obrigada, Lu. Agora eu queria falar mais aprofundadamente sobre essas questões emocionais, né, Eri?
Quero convidar a nossa psicóloga para falar um pouquinho, né? Ela trouxe coisas muito importantes, acho que a partir daí a gente vai poder também desenvolver outras questões. Por favor, Iri. Boa noite, gente. Eu, como comentei com as meninas, né, quando a gente estava conversando sobre a live, eu venho com uma visão mais poliana, né, André? Enquanto as meninas passaram, né, todo o cenário que a gente já, né, está vivendo, importantíssimo, né, a gente saber de tudo isso também, e só sabendo de tudo isso é que a gente pode buscar esse equilíbrio que a Andrea falou, né, e buscar se organizar, né, porque o equilíbrio é um processo, né, se a gente pensar nesse ponto de equilíbrio como uma coisa estática, a gente não desenvolve, né, o raciocínio propício para a gente desenvolver bem a resiliência, conseguir pensar em quais são as estratégias que estão nos favorecendo e quais são aquelas estratégias que estão nos desfavorecendo, né? Então, uma coisa importante que a gente, né, observou nesse período de pandemia e que a gente deve estar atento em casa, né, como as meninas comentaram, são essas questões relacionadas às mudanças comportamentais e emocionais, né? E aí, como que eu vou identificar isso? Como a Andrea falou, pai e mãe não tiveram férias, e na verdade a gente conhece muito, né? Pai e mãe também, a gente consegue perceber, né, aqueles sinais, no momento em que a gente se atenta para isso, a gente consegue perceber os sinais que os nossos filhos dão, né? E favorecendo também aí esse olhar mais atento, né, a mudanças bruscas de comportamentos, às vezes comportamentos que não tinham antes e começam a aparecer, então a gente está realmente avaliando, né, isso. Não com aquele olhar de preocupação logo, né, de cara. É importante a gente também estar muito seguro no sentido de que essa observação ela não precisa de já dar uma resposta para a criança, mas simplesmente a gente observar, né? Se eu observo que de repente acordou um dia mais quieto, né? Sempre teve o hábito de acordar, pular, como diz a André, e aí naquele dia está mais quieto, eu vou estar atento a isso, mas eu não preciso já chegar perguntando, o que foi que você está quieto hoje, né? Não, vou estar observando. Por quê? Porque cada um vai responder de uma forma, né? E cada criança também vai demonstrar os seus sinais, né, de depressão, de ansiedade, de uma forma específica. Mas é importante a gente saber que, às vezes, o nosso papel, né, enquanto figura de segurança, também pode proporcionar, né, alguns vieses, né, nesse sentido da insegurança. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a forma como a gente se comunica, com a forma que a gente traz a informação também da rua, né, e a informação do meio para casa, né, não é que a gente vai deixar as crianças, os adolescentes desinformados, mas a gente precisa ter muito cuidado. Um exemplo que eu dou, por exemplo, quando a gente fala assim, todo mundo, né, quer que o filho trabalhe, que o filho desenvolva bem, né, estude, forme, sei lá, ou faça alguma coisa para trabalhar. Mas se todo dia os pais chegam em casa, de repente, reclamando do trabalho, como é que essa criança vai perceber essa questão que é o trabalho? Ele vai falar, eu não vou querer trabalhar, porque, né, minha mãe e meu pai chegam todo dia reclamando do trabalho, e é um pouco, né, isso também em relação às questões que foram aparecendo aí durante a pandemia. Por exemplo, a Andrea falou da importância da escola para a saúde. A escola é fundamental para a saúde, né, mental, para a saúde como um todo da criança. Por quê? Porque é onde realmente a criança vai ter essa interação social. Apesar de hoje, e vai ter todo o aprendizado também cognitivo, apesar da gente hoje eles não estarem tendo essa interação física em si, mas eles estão tendo essa interação, eles tiveram que aprender uma nova forma de comunicação, eles tiveram que aprender uma nova forma de esperar ali dentro de uma aula, né, o meu tempo, como que eu faço, né, para poder me expor com o professor, como que eu faço para poder pedir, e até nessa parte, Lu, eu vou discordar um pouquinho de você. Eles estão, sim, desenvolvendo cognitivamente, porque a cognição ela não engloba só o conteúdo formal em si, mas ela engloba todo esse aprendizado de relação, de interação,
né, de compreensão do meu momento, do meu espaço, e até do saber lidar com esse distanciamento, né, e isso também está sendo favorável. A gente está ampliando redes neurais aí, não só as crianças, todos nós que estamos vivendo essa situação única, ímpar, né, diferente para todos nós, a gente está desenvolvendo novas conexões cerebrais para poder aprender um caminho para lidar com tudo isso que tem acontecido. Então, a gente está, sim, desenvolvendo a cognição. Às vezes, a gente fica preocupado, né, nesse sentido de, não está tendo conteúdo, mas é muito importante a gente entender, né, e está tendo conteúdo, mas, assim, talvez alguns colocam, né, acham que não está dando da forma como teria antes. Eu já ouvi algumas pessoas falarem, esse ano está perdido. Não, gente, na verdade, todo esse aprendizado que a gente teve ao longo desse ano foi um aprendizado de vida. E isso proporcionou para que nós pudéssemos desenvolver estratégias de enfrentamento, estratégias adaptativas. A gente teve que lidar com questões que a gente nunca tinha lidado antes, né? Eu falo que às vezes, alguns países, né, que tem catástrofes, que tem terremotos, que tem algumas coisas né, algumas coisas que a gente nunca teve que lidar, o tanto que as pessoas saem dali muitas vezes fortalecidas, né, não só em termos de conhecimento, mas em termos de elos também que se cria, de formas de apoio, de solidariedade. Então, a gente não cresce só cognitivamente, mas a gente também cresce nesse nosso aspecto emocional. E talvez, né, eu trabalho com pessoas com deficiência, então eu tenho muito essa visão de olhar para o potencial residual. Então, eu acredito que a gente pode, sim, buscar nesse período de pandemia o nosso potencial residual dentro de toda essa história de tudo isso que está acontecendo. E esse é um caminho de enfrentamento positivo, né? A própria psicologia positiva prega muito essa questão da gente ter aquele olhar dentro de toda essa situação. O que eu aprendi de novo? O que meus filhos aprenderam de novo? O que eles conseguiram desenvolver com essa, né, com essa história, essa dificuldade? Eu vi uma mãe me falando, uma prima minha falando assim, nossa, vai ser muito difícil, porque ela tem uma filha pequenininha falando, ela vai ter que crescer sem lidar com abraço. Eu falei, calma, não é bem assim. Na verdade, o abraço, né, essas questões afetivas, são as primeiras coisas que a gente desenvolve quando a gente é bebê. As pediatras estão aí que não me deixam mentir, né? E quando a gente envelhece, né, essa questão, esse prazer do contato físico, também é a última coisa que a gente perde, né? Quando a gente tem os pacientes com Alzheimer, muitas vezes a gente não sabe o que vai dizer para eles, mas se a gente der um abraço, essa memória está ali, está guardada, né? Então, assim, a gente também tem que entender que vai ter um momento próprio para isso e que a gente tem outras formas de demonstrar carinho. Então, vem aí de novo o desenvolvimento cognitivo. Eu descubro que não é só pelo toque, eu descubro muitas vezes que é por um olhar, né? Que é por uma mensagem, que é por um texto escrito, um bilhetinho, às vezes algo que eu fiz e mandei para casa de alguém, né? Ou algo que eu consegui transpor, né? Uma música que eu criei. Eu vi algumas coisas sensacionais aí durante a pandemia, né? Netos, às vezes, criando músicas para avós criando músicas para netos. Talvez isso não aconteceria, né? Se a gente não estivesse vivendo isso. Então, isso é uma coisa importante. Então, eu queria resgatar essa questão do cuidado, né? O cuidado com a forma como a gente fala, até sobre essa nossa dificuldade, muitas vezes, do lidar com a adaptação da escola nesse período, né? Então, como eu falei do trabalho, a gente também, né? Se eu chegar já reclamando que isso não está bom, a gente tem que ter cuidado também como a gente vai falar com os filhos, porque o ambiente da escola é um ambiente que ele vai viver, é um ambiente que ele vai interagir, que ele tem que respeitar e valorizar, né? E a gente tem que ter cuidado muito com isso, como a gente coloca. Outra coisa importante que a gente vê que influenciou muito no aspecto emocional das pessoas nesse período de pandemia foi a antecipação de sofrimentos, né? Então, muitas vezes a gente não sabia, a gente ainda não sabe muita coisa,
mas às vezes a gente chegar com uma verdade, né, e colocar aquilo assim para todo mundo na casa, inclusive para as crianças, a partir de agora vai ter que ser assim, então, né, sei lá, em 2021 a gente já, pessoas fazendo previsões, então a gente tem que ter cuidado com isso. Por quê? Porque isso gera confusão, isso gera medo, isso gera angústia, né, isso aumenta muitas vezes a ansiedade. Por mais que a gente pense que ter essas previsões pode facilitar, mas pelo contrário, muitas vezes elas conturbam um pouco o meio de campo, né? E aí, então a gente tem que ter cuidado com essa previsão e para não gerar essa antecipação do sofrimento. Então é o seguinte, mãe, pai, como é que vai ser quando voltar aos aulas? Eu não sei ainda, meu filho. Vamos pensar quais são as suas preocupações em relação a isso. O que você acha que pode acontecer? Não tem como dizer, vai ser assim, vai ser um caos, ou então, não, vai ser maravilhoso, vai ser tranquilo. A gente não tem previsão sobre as coisas, mas a gente pode conversar sobre esses anseios, sobre essas preocupações, e aí sim pontuar aos poucos, né? Para a criança, para nós mesmos. Nós não sabemos como vai ser, mas eu estou cheia de dúvida, não adianta eu sair, né, eu botando nos grupos de WhatsApp um monte de... vai ser assim, vai ser assim. Gente, a gente não sabe como vai ser. Será que a gente não pode esperar um posicionamento, perguntar, né? Eu acho que as médicas falaram muito sobre isso, tanto a Lu quanto a André, que no início da pandemia a visão era uma, e isso veio mudando ao longo do tempo e ainda vai mudar, eu acredito muito, né? Porque a gente vai ter depois, né, os pós pandemia. Então, acho que isso é uma questão importante que eu queria trazer. E uma coisa que talvez pode contribuir, né, na questão do lidar com esses comportamentos e tudo, é a gente exercitar com os nossos filhos coisas que talvez a gente deixou para trás, ou que às vezes a gente não conseguiu pela rotina, dinâmica, porque a gente teve uma série de mudanças, né, nesse sentido, mas exercitar a comunicação de uma maneira mais saudável, mais efetiva, né? Então, muitas vezes a gente chamar essas crianças, esses adolescentes para o diálogo mesmo, porque muitas vezes nós, enquanto pais, ficamos achando que às vezes a gente tem que ter resposta para tudo, né? A gente muitas vezes acha que, ainda mais nessa situação, os meninos vão perguntar muita coisa, vão querer saber muita coisa, e ver na televisão, ver muita informação. Outra coisa importante é isso, a gente ter o cuidado com o excesso de informação que a gente deixa entrar na nossa casa. Isso foi uma das coisas muito questionadas em termos de profissionais de saúde, sobre a forma como as informações eram colocadas e o tanto que isso gerou, né, um aumento nos graus de ansiedade, depressão. Para vocês sentirem, a gente teve um aumento nesse período de depressão, de casos de 4,2% para 8%, né, dobrou o número de casos de depressão, e a ansiedade também, né, de 8,7% para 14,7%, mais ou menos, no Brasil, né, essa estimativa. Então, muitas vezes por isso, não estou dizendo que é só isso, mas muitas vezes o excesso de informação também, né, eu fico com foco só naquela situação. Mário Sérgio Cortella, ele já fala assim, quando a gente está no fundo do poço, se a gente olhar para baixo, a gente só vai aumentar o buraco. Então, quando a gente está no fundo do poço, a gente deve olhar para cima, por mais que a gente não saiba como sair. E é um pouco disso que a gente tem que fazer nessa pandemia. Não adianta eu ficar só olhando, meu Deus, não sei quantas mil mortes, não sei quantas mil... Vamos tentar focar também nesse olhar para cima, né? Porque o poço está ali, está cavando, está acontecendo. Não é também ficar totalmente alheio, mas é a gente também não ficar só com foco para esse fundo do poço, a gente abrir o olhar, né, o que me puxa para cima, né, o que me anima, o que pode melhorar o ambiente da minha casa, o que pode melhorar a nossa relação, coisas simples, né, vou dar um exemplo para vocês, não que, né, eu não gosto muito dessa coisa de dar exemplos, que não é dizer que tem que ser feito assim, tá, gente, não gosto de dica, não. A gente tem que pensar em estratégia, mas a estratégia foi experimentar uma coisa que a gente não fazia há muito tempo, porque os filhos são adolescentes. Um dia, mais ou menos uns 2 meses de pandemia,
Meu marido chegou em casa e falou assim, vamos fazer uma coisa que a gente não faz há muito tempo, que a gente fazia quando os meninos eram pequenos. Ele saiu pedindo para os meninos pegarem todos os colchões das camas e a gente botou na sala. Não bate em mim, André e Lu. A gente botou na sala e a gente fez guerra de travesseiro com meninas de 14 anos e menino de 13 anos, né? Então, assim, uma brincadeira que às vezes a gente pensa que não é muito mais para a cidade, mas foi super divertido, porque foi um momento mesmo de uma lembrança que a gente, né, de uma coisa passada legal, que a gente curtia fazer e que a gente trouxe e resgatou. Então, esse olhar para cima é um pouco disso, resgatar, né? Às vezes, construir listas. Uma estratégia é a gente focar em lista. Então, às vezes, você está ali no seu teletrabalho e o filho está querendo, mãe, eu quero fazer tal coisa com o filho, então, olha só, vamos fazer a listinha aqui, né? Eu tinha uma listinha atrás da minha porta, muito tempo atrás, que era a lista de férias ou de feriado, porque às vezes chegava feriado, a gente não sabia muito o que ia fazer, porque estava trabalhando, ralando tanta coisa para fazer, que na hora que tinha uma folga não lembrava. Então, a gente tinha uma listinha exatamente dessas coisas que a gente são prazerosas e que a gente podia escolher e elencar, ler um livro juntos, né, ir no parque da cidade, sei lá. Agora a gente tem que adaptar essa listinha, pode ser, como a Andréia falou, cozinhar junto, descobrir uma nova forma de lidar com a internet, um novo ganho, né, de repente aprender um instrumento, se o filho toca um instrumento, ensinar. A gente também pode aprender muito com os nossos filhos, acho que isso é um grande legado que a gente vai levar dessa pandemia, porque eles estão anos-luz na nossa frente em termos de tecnologia, pelo menos eu me sinto assim, não sei vocês, mas, né, sempre me corrigindo, outras coisas em termos de linguagem, o inglês deles é muito melhor que o meu, então muitas vezes a gente se colocar na posição de dar a segurança, isso dá uma segurança à medida em que eles também nos ensinam coisas, eles também nos mostram coisas, né? E outra coisa que eu lembrei aqui da gente falar é que é importante a gente entender que a resiliência é o quê? É esse desenvolvimento de novos aprendizados, é a gente flexibilizar e entender que cada um vai ter uma forma ímpar de lidar com tudo isso, mesmo dentro de casa. Então, muitas vezes, o esposo vai lidar de um jeito, a esposa vai lidar de outro jeito, um filho vai lidar de um jeito, o outro. Não dá para a gente pensar e colocar todo mundo no mesmo pacote. Então, a gente procurar respeitar um pouco essa individualidade pode também contribuir para uma harmonia maior, né, dentro do ambiente domiciliar. E buscar identificar naqueles dias que tem um que está, né, acordou mais com a pá virada, o que pode fazer fulano, né, ficar melhor? Como que foi? A gente conhece um pouco, né? Ou o contrário, você está com a pá virada, né, naquele dia, assim, o que você pode comunicar para os filhos? Olha, hoje eu estou assim, será que dá para fazer tal coisa? A gente também exercitar, né, essa, não vou dizer, esse desenvolvimento de usar dos reforços positivos para beneficiar a relação, né, de todo mundo ali. E uma coisa também que a gente tem que entender, que eu vejo muita gente preocupada, é com querer dar conta de tudo, sabe? Então, às vezes, a pandemia fez com que a gente olhasse mais internet, que a gente olhasse mais Instagram. Gente, todo mundo, né? Não todo mundo, mas a grande maioria das pessoas posta o que dá certo. Eu e a Andréia, antes de começar a live, a gente estava falando tanto que a gente tem uma visão enviesada para os acidentes, né, Andréia, para as coisas. E a mesma coisa, né? Se a gente acessa mais internet, se a gente está mais... A gente vai ver coisas mais bonitas, né? Ai, olha lá aquela mãe, ela malha, ela faz isso, ela faz aquilo outro, a gente vai ver a grama do vizinho mega verde, né? E isso é um outro cuidado que a gente tem que ter, não se comparar, porque cada caso é um caso, cada família está vivendo a situação de um jeito. Então, não se cobrar de querer colocar, né, eu tenho que dar conta disso, não, então falou que tem que fazer exercício, falou que tem que fazer, tem que estimular a leitura, fazer, daqui a pouco você vai se transformar num povo querendo dar conta, né, numa super mulher ou num super homem,
querendo dar conta de tudo. Então, entenda o seu limite, entenda qual é o limite da sua casa, o que serve para a sua realidade. O que não serve, não serve, não tem que fazer, não é obrigado a fazer porque faz bem, porque é bom, né? Na verdade, cada realidade é única, cada família é única, e dentro dessa família, cada pessoa vai ter o seu jeitinho. Então, coisas que vão servir para o vizinho de porta não vão servir para você, e não se preocupem nesse sentido. E também se observar a sua saúde. Eu acho que a saúde dos adultos de casa precisa estar muito bem para poder cuidar dessas crianças. Então, lembrar que não é demérito nenhum eu assumir que eu não estou dando conta, eu procurar uma ajuda profissional quando for necessário, né? Entender que isso tudo faz parte desse processo de desenvolvimento da resiliência, de desenvolvimento de estratégias positivas. Então, isso é uma coisa importante da gente desmistificar. Estamos aí no Setembro Amarelo, né, gente? Então, um mês onde a gente deve cuidar da saúde mental, desmistificar, né, essa questão de entender. Muitas pessoas entendem, né, a depressão, a ansiedade como doenças de fraqueza. Não tem nada disso, gente. Existem fatores psicobiológicos, existem uma série de fatores que definem, né, a característica da sintomatologia, das doenças, e é importante a gente entender que não tem nada a ver, né, com uma fraqueza, com um demérito pessoal, você reconhecer essa doença como qualquer outra doença e buscar o tratamento, né? A gente está aí pensando na pandemia, todo mundo quer um tratamento, então a gente também tem que pensar que no caso do desenvolvimento em casa, com alguém, né, de uma depressão, de ansiedade, não esconder, não colocar para debaixo do tapete, porque isso não some se eu expondo. Pelo contrário, eu costumo dizer que o conhecimento é o primeiro passo para a mudança, né? Eu digo muito para os meus pacientes, 50% do tratamento é eu reconhecer a necessidade dele, né? A outra metade é quando eu realmente aplico aquilo que preciso, porque se eu não reconheço a necessidade de tratamento, se eu não reconheço a doença, eu não vou reconhecer, né, essa necessidade de tratamento. Então, 50% do caminho já é isso. Busquem ajuda. Hoje o Conselho, né, já liberou desde o início da pandemia, atendimentos online, virtual, tudo isso é possível de ser realizado, né? E acho que uma coisa importantíssima que a gente também tem que deixar, a mudança, né, o uso da máscara, essa questão da comunicação pela internet, ela também não pode, né, cortar aquela necessidade da gente desenvolver empatia, cordialidade, né? Eu estava comentando de um caso de uma menininha de 1 ano e pouco, que a mãe estava falando assim, ela não posso sair com fulana, não posso nem levá-la no médico, teve uma situação que tinha que levar no médico porque ela não pode ver gente, que ela está com medo de gente, que ela chora. E aí a gente conversando foi entender o que era isso, por que a menina estava com esse medo de gente. Ela estava com medo de gente porque os pais, né, depois de uma conversa da gente entender, analisar dali, eles chegavam em casa e falavam, não pode, tal lugar tem muita gente, não vai nesse supermercado não, porque esse tem muita gente. E esse negócio de gente na cabecinha dela estava soando como um grande monstro, né? Então, assim, onde tem pessoas, então pessoas são ruins, eu não posso, né, me deparar com as pessoas. Então, por isso ela estava desenvolvendo esse medo. Então, aquilo de novo que eu falei, na comunicação, da forma como a gente vai desenvolver isso. Então, o fato da gente ter que exercitar o distanciamento, da gente ter que usar máscara, não nos impede de exercitar o cumprimento, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Quando a gente vai mandar uma mensagem para o professor, a própria questão da educação mesmo, a Lu falou aí, então se eu estou assistindo uma live, eu tenho que estar concentrada ali. Mas meu filho também está assistindo a live, eu estou vendo que ele está, né, tá com o pé para cima, tá isso, tá aqui, fulano, olha só, tem um professor do outro lado, né? E isso tudo exige o respeito. Então, assim, vai conversar com a avó, com o avô, dá atenção, né? Tá ali jogando e conversando com o avô não tá prestando atenção. Por mais que o avô e a avó não estão ali presentes, tem que mostrar, olha, vamos exercitar, né? O respeito, converse, vai, interaja com seu avô, com sua avó, com o respeito, com o devido respeito que você faria presencialmente. Então, a gente deve exercitar, a gente não deve desconstruir esse laço, porque a gente não está tendo contato físico. A gente deve, pelo contrário, estimular e mostrar que é possível, seja numa live, seja numa mensagem, seja,
né, num cumprimento, num olhar que a gente dê, né, para um vizinho, quando cruza com o vizinho, sei lá, vai descer com um cachorro, cruzou com um vizinho, uma pessoa que, né, bateu aí a sua porta para fazer uma entrega, uma encomenda, a gente não precisa tocar, não precisa abraçar, mas a gente pode ser cordial, a gente pode ser cortês, a gente deve, né, exercitar isso. Eu acho que era um pouco disso, meninas, eu não sei se, né, eu falei, essa questão do tempo, né, aproveitar essa coisa do olhar um pouco aberto, é a gente aproveitar esse tempo de qualidade juntos, mesmo quem está aí em casa, com teletrabalho e tudo, então, assim, não é a quantidade de tempo que eu vou ter com a minha família, mas muitas vezes, na grande maioria das vezes, vai ser a qualidade desse tempo que vai definir melhor como essa interação vai ocorrer de uma forma positiva. E à medida que eu tenho e aplico essas estratégias positivas no dia a dia, a gente se torna mais capaz, né, de desenvolver a resiliência. Acho que uma coisa que a gente vai levar de tudo isso, um grande legado, é um aprendizado. Nós vamos sair, e é importante todos nós termos isso em mente. Todos os nossos filhos e nós vamos sair mais resilientes, mais resistentes, nós vamos sair melhor de tudo isso, porque nós estamos exercitando, né, uma série de comportamentos, nós estamos desenvolvendo uma série de comportamentos que nós não tínhamos antes. Então, a gente vai ter muito mais potencial para enfrentar outras situações de frustração, para enfrentar outras dificuldades. Isso é importante a gente levar como um grande legado. Acho que é isso, gente. Eu acho que não sei se eu falei demais. Eu estou apaixonada por essa escola, né? Então, assim, estou muito feliz de estar aqui, de poder contribuir. Eu queria falar a noite inteira, mas não pode, então a gente vai tentando falar um pouquinho. Muito excelente as suas contribuições. Para mim, é música para os meus ouvidos, né? Como colega dentro da psicologia, eu vejo tantas necessidades e questões surgindo, né? Tanto emocionais quanto do desenvolvimento dos nossos estudantes e dos nossos alunos. Eu queria te fazer uma pergunta, Eri, mas antes de fazer essa pergunta, eu queria falar um pouquinho sobre os nossos professores, né? Porque eu estou vendo aqui a Gabriela, estou vendo aqui o Agi, eu ainda estou me, assim, inteirando muito dos professores, mas eu queria, assim, destacar a importância deles nessa questão do cuidado emocional com os nossos alunos, né? Porque a gente viu eles virando verdadeiros super-heróis aí, não só para vencer os desafios, né, da tecnologia e de todo esse distanciamento social e de inovar, e de trazer questões didáticas, mas também de cuidar dos nossos alunos. Então, a gente muitas vezes vê aí os professores de uma forma tão bonita, né? Assim, tá ali, eu vou conversar com os pais porque eu estou vendo esse aluno com a câmera mais desligada, ou mais triste, ou mais chateado. E, então, assim, eu queria agradecer os professores que estão aqui conosco, né? Porque não só estão aprendendo aqui, como também estão crescendo com toda essa situação. Tem sido muito difícil para toda a comunidade escolar, mas quando a gente se une, quando a gente trabalha, como a Eri falou, com empatia, né, com resiliência, a gente consegue crescer juntos. Estou vendo até a professora Cleise aqui, professora doutora da UNB, então são presenças muito especiais de professores que nos acrescentam. E aí, diante disso, a pergunta que eu ia te fazer, Eri, era justamente sobre esses sinais, né? O que a gente tem que observar nas crianças para quando a gente vê que tem uma luzinha vermelha e alerta, né? Do mesmo jeito que eu perguntei para a Luciana sobre os aspectos físicos que envolvem o coronavírus, né? Da preocupação com a doença, eu queria que você falasse um pouco para a gente quais são os sinais que muitas vezes os adolescentes, as crianças demonstram que estão em sofrimento emocional ou que precisam de alguma ajuda e atenção para a saúde mental nesse momento. Tem vários sinais que a gente pode observar. Uma coisa que acometeu muitas crianças nesse período foi a compulsão alimentar, né? Ela é um sinal de ansiedade, a gente tem que estar atento para isso. Muitas vezes a gente pensa que, porque está em casa e tudo, mas observar se isso, né, apareceu de uma forma mais nítida, mais significativa, um ganho de peso, até certo ponto pode ter acontecido por conta da falta da atividade física, da falta da motivação, mas aumentar demais
né, a quantidade de comida, e isso pode ser um sinal de uma demonstração, né, de uma ansiedade, estar atento, estar conversando com essa criança, não é chegar e já cortar, nada disso, mas é observar, começar, de repente, a criar um horário. As meninas falaram, né, muito importante a questão da rotina, mas se você vê que mesmo com esse estabelecimento, essa compulsão se mantém, então isso é uma coisa da gente observar. Outro sinal muito claro, tanto da ansiedade quanto da depressão, eu falo desses dois quadros mais específicos, porque são os mais comuns, mas tem outras coisas, né, que podem contribuir, o aumento da agressividade, né, porque uma reação de impulso diante de uma frustração, diante de uma situação específica, normal, é esperado, lógico, né, a Raquete, né, Andréia falou ali, é uma situação específica e a gente está com esse olhar mais atento, mas se isso fica repetitivo, se isso perdura por um tempo maior, é muito importante a gente estar observando, né, e conversando com essa criança, e muitas vezes buscando ajuda, porque algumas crianças e alguns adolescentes vão ter dificuldade de se colocar com os pais, muitas vezes, né, nós pais também podemos ter isso. E o inverso também pode acontecer, né, eu falei da agressividade, mas aquele comportamento de apatia excessiva, isolamento, isso também pode ser um sinal de que algo, né, emocional não está acontecendo de uma maneira positiva. Então, é importante observar o inverso também, né, uma apatia excessiva, um desgosto, né, tudo, nada é prazeroso, nada é legal, tudo é muito ruim, tudo tá, tanto faz, tudo, quer comer o que tanto faz, tudo tanto faz, então é importante a gente ficar atento a isso sim, também, né. Então, acho que são esses, vamos dizer, os sinais mais evidentes aí nesse sentido, seria isso. Outra coisa também que pode aparecer é um medo excessivo, né, porque a gente está vivendo uma situação de descontrole mesmo, né, dos pais, da sociedade, de toda a comunidade. Então, um medo exacerbado, um medo excessivo, né, pode acontecer, né, e aí a gente tá, como esse caso que eu falei dessa menininha, assim, ela tinha uma coisa é você não conseguir, a criança, de repente, estranhar um adulto, mas de repente, né, uma reação muito exagerada diante de qualquer pessoa, mesmo se a pessoa não fizer nada, um medo excessivo também pode ser um sinal de que algo não tá legal ali, né, e eu falei da compulsão por comida, mas tem a compulsão por tela, né, Lu? A compulsão, né, por questões específicas, às vezes a compulsão não vai aparecer só pela comida, ela pode aparecer, esse comportamento de compulsão pode aparecer com outros reforçadores, com outras questões mesmo. Então, assim, a gente vê, às vezes, criança... é normal na idade dele virar... Não é normal, de repente, deixar de se alimentar, deixar de fazer algumas coisas, porque está envolvido completamente com aquele comportamento. Então, está atento para isso daí, né? O contrário, como eu falei na apatia, pode acontecer isso, né? Um emagrecimento muito intenso, né? Essa perda do apetite, essa perda da vontade de tudo, né? Pode acontecer. Eu falei da compulsão, do ganho de peso, mas... né, no caso da apatia, pode acontecer o inverso. Acho que é isso, não sei se eu deixei alguma coisa de lado, Lu e André, vou contribuir também. Obrigada, Eri. Eu acho que é importante essa individualidade, né, a gente perceber as mudanças de comportamento, como você falou. Acho que os pais são os principais observadores desse processo, porque conhecem as crianças que estão em casa, assim como os professores também podem contribuir de forma bem significativa. Gente, eu quero deixar aqui o chat aberto, se alguém tiver mais alguma pergunta. As meninas estão recebendo muitos elogios, a gente está muito feliz, né, de estar participando aqui, contribuindo com vocês. Se alguém ainda tiver alguma pergunta, pode perguntar. Eu ainda queria acrescentar que, como a gente está falando sobre saúde, né, é muito importante que a gente tenha esse cuidado, seja exemplo para os nossos alunos, exemplo para os nossos estudantes, nossos filhos, né? Então, às vezes a gente fala para eles comerem bem, a gente não come bem, cuidar da saúde mental, e a gente não cuida, né? Nós somos os principais vetores aí
melhora, né, dessa prospecção positiva nesse sentido de estar, né, se prevenindo, de estar cuidando, a gente vê a importância, né, que é cuidar da saúde. Então, assim, queria incentivá-los nesse sentido, né, e dizer que a escola está de portas abertas para a gente trazer essas reflexões, para a gente cuidar desses assuntos e cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes e também de todos os nossos colaboradores e da nossa comunidade escolar, né, que quantas coisas legais que a escola agrega. Então, assim, é muito bom poder ter vocês aqui e conversar mais sobre isso. Mais perguntas, eu queria só ressaltar aqui a fala da Andréia, né, foi muito interessante que ela falou aqui, Andréia, sobre esse acolhimento, né, acolhimento da emoção, do sentimento, né, das dúvidas, né, é importante do espaço de se expressar e até muitas vezes de procurar uma ajuda profissional quando for necessário, né. Ter um psicólogo que acompanha meu filho não é uma vergonha, muito pelo contrário, é uma coragem, é uma decisão de quem ama, de quem se preocupa, né? Assim como para a gente tem que desmistificar um pouco, né, e muito na nossa sociedade sobre essa ajuda psicológica, essa ajuda médica, né? Não, tô bem, vou só tomar um remedinho aqui, né? A gente precisa reconhecer a importância desses profissionais que atuam para o nosso cuidado da nossa saúde, né? Então, queria destacar aqui que eu achei muito interessante o que a André escreveu. E acho que você falou só uma coisinha, Thalita, você falou de uma coisa importante, como eu falei dessa questão do modelo, a forma como a gente também valoriza esse trabalho dos professores em casa vai refletir na relação dos nossos filhos com os professores e com a escola, né? Eu acho que se teve uma categoria que se reinventou, que desenvolveu resiliência. A gente vai ter que aprender muito mais com esses professores daqui para frente, porque eles tiveram, né, que muitas redes neurais, viu, gente? Os professores aí vão estar longe do Alzheimer, porque desenvolveram muitas redes neurais, tiveram que se adaptar, reinventar aprendizados, novas formas de lidar. Então, acho que essa questão, isso que eu falei muito da visão dos pais, né, da forma como a gente se coloca, se posiciona, né, quando um filho traz um questionamento, a gente de repente observar, né, traz uma crítica, a gente também atentar para isso e tentar mostrar o outro lado da moeda, né, como é que estar aí do outro lado da tela, construindo quantas horas esse profissional muitas vezes passou para desenvolver essa aula, para construir esse momento com esse aluno, né, então acho que isso é um legado que a gente vai ter e que a gente precisa de construir essa valorização, né, desse trabalho dos professores com os nossos filhos. E agradecer, eu acho que principalmente exercitar a gratidão, né, gente? A gente já sabe que a gente tem estímulos, né, vamos dizer, a gente libera mais substâncias, né, nessas, vamos dizer, nas áreas de prazer, quando a gente faz bem ao outro, né? Então, exercitar essa gratidão, né? Fazer com que nossos filhos exerçam essa gratidão com os professores, porque isso vai fazer bem para os professores também e, consequentemente, muito bem para nós e para eles também, né? Bacana. Obrigada, Eri. Eu quero, assim, então, agradecer, assim, muito, muito de coração aberto, né, dizer que estou muito feliz pela participação da Luciana. Obrigada, Luciana, pelas suas contribuições, né, assim, foi muito especial, importante tudo que você trouxe. Você quer se despedir, falar alguma coisa ainda, acrescentar? Queria só agradecer, muito obrigada. Eu vi que tem uma pergunta no chat, Thalita, que foi da Gabriela Nogueira, que foi sobre a puericultura, né, e eu incluiria até as vacinas também. Eu acho que só é importante dar esse feedback, que realmente é muito importante manter o atendimento de puericultura das crianças pequenas, né, em geral o atendimento, né, presencial e vacinação, né, porque independentemente do coronavírus, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer. Então, os pediatras, em geral, eles podem reduzir um pouco o volume dos pacientes no mesmo horário, então diminuir um pouco aquela aglomeração. Então, tem várias coisas que os pediatras têm feito justamente para evitar esse problema, né, de aglomeração nos consultórios, para ter mais segurança para os pacientes, né, e higiene em geral, né, da própria pessoa, né, das mães, de todo mundo, dos pais, higiene, lavagem de mãos, usar máscara, em crianças maiores. Então, a gente precisa, sim, continuar essas consultas, tanto
puericultura, como se precisar ir a outras coisas, mas é claro, se for alguma coisa que dá para adiar um pouquinho, aí adia, deixa esperar um pouco mais os casos reduzirem, né? Mas é importante, a vacina é importante também, muitas pessoas perguntam, né? Então, eu só queria deixar isso claro, acho que a gente respondeu aqui no chat, mas pode ser que tenha uma outra pessoa com essa dúvida. Mas eu queria agradecer, muito obrigada, a gente fica à disposição para mais conversa, e quando tiver mais, eu quero assistir também as próximas. Estou aprendendo bastante também, obrigada. Obrigada, Lu. Desculpa, Gabriela, realmente, ela tinha feito essas contribuições muito, muito essenciais aí, eu não me atentei de retomar. Obrigada, Luciana, por ter esse carinho, esse cuidado. Queria agradecer a Andréia também. Obrigada, Andréia, por essa participação tão brilhante aqui. Eu queria te convidar para você se despedir, falar alguma coisa que você acha importante. Também agradeço, queria dizer que eu estou morrendo de saudade de todo mundo, dos professores dos meus filhos, a vontade de abraçar, das mães, dos amigos dos meus filhos, a gente vai poder se reencontrar. Então, da mesma forma que eu dormi abraçada com o travesseirinho ali da resiliência no começo da pandemia, aos pouquinhos eu fui soltando, a gente vai adaptando mesmo, o ser humano tem essa capacidade incrível, né? Agora o meu lema, sabe qual é? É o seguinte, a Itália saiu daquela crise horrorosa, a Espanha passou por isso, o Reino Unido passou por isso, Nova York ficou fechada, Nova York está reabrindo aos poucos. Então, calma, nós também vamos sair dessa. A gente precisa cuidar. Nós vamos passar por isso e com fé em Deus, né, Eri, usando todos esses, né, Lu, saindo esses mecanismos, nós vamos sair melhores, mais fortes, mais unidos, mais atentos aos nossos pequenos, aos nossos grandes, aos nossos idosos. Então, a gente tem que ver essa oportunidade e tem que tranquilizar o nosso coração. Todos os países passaram pelo que nós estamos passando, as crianças, a gente não teve uma guerra mundial como foram 4, 5 anos de destruição na Europa, então a gente vai passar por esse ano, vai reconstruir tudo isso aí que ficou para trás, calma, nós vamos passar, todos os países passaram, nós vamos passar. Esse é meu mantra atualmente, então eu acho que fica para todo mundo aí, se puder ajudar alguém, tá bom? Beijo, saudade. Obrigada. Isso é muito importante, né, a gente lembrar disso. E vencer cada dia, um dia após o outro, né, gente? Eu imagino vocês aí, profissionais da saúde, médicos aí se envolvendo com tudo isso que aconteceu. Minha admiração, meu carinho, né? Eu digo assim, muito obrigada por tudo que vocês têm feito. Né? Eu sei que tem muitas famílias aí enlutadas dentro da nossa escola, até mesmo a minha essa semana. Então, assim, não tem sido fácil lidar com o coronavírus, mas eu acredito, assim, que a gente está aprendendo, né, e a gente precisa se ajudar, como pessoas mesmo, nos tornar mais humanos, olhar mais para o outro, né, cuidar um do outro. Eu acho que essa live, ela, assim, simbolicamente representa isso, né, esse cuidado que a escola tem com cada um que frequenta e participa de forma direta ou indireta. Eu queria agradecer a Eri, obrigada, viu, Eri, pelas suas contribuições, quer se despedir, falar mais alguma coisa importante? Não, acho que primeiro agradecer, né, assim, estou muito honrada de poder participar dessa live com a Andréia, que eu conheci por aqui, né, Andréia, e a Lu, com quem eu tenho, né, também uma grande admiração, te conhecer também, né, Thalita, e poder compartilhar. Eu acho que eu aprendi muito mais do que contribuir, eu acho que isso é o nosso legado, né, a gente buscar também realmente aprender com todas as situações, inclusive com essa que a gente está vivendo. Então, se eu puder deixar, né, eu acho que uma mensagem é isso, vamos viver um dia de cada vez, vamos evitar antecipar o sofrimento, e vamos buscar valorizar aquelas pequenas coisas, né, um grande exercício que a gente pode fazer é buscar, né, todos os dias, olhar o que teve de bom nesse dia, trazer esse foco, né, para a nossa família, para os nossos filhos, para o nosso relacionamento, né, na própria relação aí com a escola, buscar todos esses aspectos positivos, também nos faz olhar para esse, né, campo mais, vamos dizer, florido, né, estamos aí começando setembro, primavera, então vamos aproveitar aí o período das flores para a gente também, né, injetar flores aí na nossa visão, injetar esse colorido na nossa visão. Isso depende muito da gente,
né? Então, depende muito do meu foco. E isso, muitas vezes, é um exercício. Muitas pessoas, às vezes, eu não consigo, nessa situação, pensar positivamente. A gente precisa exercitar isso. Pequenas coisinhas, pequenos aprendizados. Então, pensa um pouquinho nessa palavra, potencial residual desse dia, né? O que esse dia te ofereceu? Pense um dia de cada vez, né? Qual foi o seu aprendizado? O que você tem que agradecer? O que você pode agradecer? O que foi bom? E isso vai ser, né, um processo ao longo, né, desse período como um todo. Coisas ruins vão acontecer? Vão, mas a gente precisa de desenvolver esse olhar também. Obrigada, Eri. Então, gente, quero agradecer a presença de vocês, que são os mais importantes dessa noite, né? Dizer que a escola se sente muito privilegiado por estar recebendo vocês nessa live. Deixo vocês com a porta aberta para as próximas escolas de paz, participem, né, ajudem a construir esse momento conosco, deem sugestão do que vocês querem estar falando, né, quero agradecer as meninas que prontamente aceitaram o convite, não tiveram dúvida em nenhum momento, ajudaram, participaram, contribuíram, né, então, assim, obrigada, Lu, André, Erico, de todo o coração, né, agradeço também a escola essa oportunidade, na pessoa da Vanessa e do Ney, né, que são nossos diretores, que têm pensado, assim, muito carinhosamente sobre esses momentos. Gente, eu desejo que vocês tenham um excelente final de semana, já estou pensando aí na sexta-feira, que vocês descansem, que segunda-feira seja um momento para vocês estarem em família, cuidarem uns dos outros. Estamos aqui juntos, tá? Cada vez mais juntos para poder estar vencendo todos esses desafios. Então, muito obrigada, gente. Boa noite para vocês. Tchau. Um beijo.